Eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Na primeira parte aqui do vídeo, essa filmagem foi minha. Eu mostrei os meus vizinhos, ele mora 2 quarteirão na minha frente, e eles descarregando o caminhão cheio de aves. Essas aves, elas vão ser sacrificadas. Eu estava voltando de uma lanchonete, eu sempre ando pelo quarteirão da frente e eu vejo aquele caminhão com muitas aves gritando, muitas aves sendo descarregadas. Como a gente pode ver aí na filmagem, eles pegam as aves pelas pernas e elas ficam de cabeça para baixo, gritando, batendo asas. É uma coisa um pouco meio difícil da gente ver e aceitar. Esses meus vizinhos, eles moram 2 quarteirão, da onde que eu moro, e eles são pai de santo, então eles têm a fé deles, a crença deles, eles praticam rituais, fazem sacrifícios de animais em nome da religião e do Deus deles. O que eu gostaria de estar falando aqui é sobre os animais sacrificados. Eu fiz essa filmagem, guardei aqui no meu celular por durante uns 2 dias, e hoje eu vi uma reportagem no site UOL sobre um cachorro que quase foi sacrificado. Porém, a ativista Luísa Mel, ela salvou o cachorro antes dele ser sacrificado. E a gente vê na reportagem que tem algumas mentiras ali para proteger as pessoas que têm essas religiões, que fazem rituais, que fazem sacrifícios. E a Luísa Mel, que resgatou o cachorro, acabou ficando como a preconceituosa, aquela que não aceita religiões africanas, aquela que não aceita que critiquem as religiões que fazem sacrifícios. Então eu fiquei um pouco entristecido com isso, porque é engraçado, porque a gente vive num país onde, por exemplo, a TV Globo, ela usa os humorísticos dela, Zorra Total, até programas de entretenimento para debochar dos evangélicos. E a gente não vê, por exemplo, o mega portal UOL abrindo espaço para os evangélicos dizer o quanto se sente triste, o quanto se sentem desacreditados, desapontados com tanta zombação do evangelho. Ninguém se preocupa com o cristão se ele está sendo zombado numa novela ou não. E quando vem uma ativista que salva um cachorro que quase foi sacrificado, aí aparece um monte de site contando a história, mentindo para prejudicar a ativista Luísa Mel e ainda colocar ela como uma preconceituosa. E foi isso que aconteceu aqui na reportagem. Eu vou resumir um pouco e depois eu vou deixar minha opinião em cima disso. Na reportagem do UOL, a Luísa Mel, ela critica as religiões que sacrificam os animais. Ela mostra uma foto do animal com as patas e as orelhas amputadas. Ela faz um desabafo no seu Instagram e eu vou ler aqui uma parte. Não tenho palavras, só choro. Em nome de uma religião, de uma crença, em um ritual, esse filhotinho teve as 2 patinhas de trás e as orelhas cortadas lentamente. Conseguimos fazer o seu resgate antes do seu sacrifício final, e ele está conosco agora. Eu não entendo por que ele tem que pagar com seu corpo, com seu sofrimento, a crença alheia. E então, a reportagem continua, e a Luísa Mel, ela foi criticada pela jornalista Astrid Fontinelli por ser preconceituosa, racista e intolerante a religiões africanas. Na reportagem ainda tem uma veterinária, tem uma suposta veterinária que entra na história e falou que o cachorro que a Luísa Mel pegou foi apenas atropelado. Mas uma outra veterinária, dessa vez a veterinária da instituição da Luísa Mel, ela discordou e ela falou assim: os cortes que a cachorra tem nas orelhas não são cortes de atropelamento. Estou nessa profissão há 7 anos e nunca vi um atropelamento que causasse perda de 2 patas, da ponta das orelhas e da ponta do rabinho, sem causar nenhum outro tipo de lesão ou fratura. Eu concordo aqui tanto com a Luísa Mel quanto com a veterinária do Instituto da Luísa Mel, porque
Vamos supor que tenha sido um carro ou uma moto que seja que tenha atropelado o cachorro. Se for passar por cima do cachorro, era para o cachorro estar esmagado. Eu nunca vi um atropelamento que corta as patinhas fora e que corta as orelhas também fora. A orelha do cachorro é muito mole. Como é que um pneu vai passar por cima de um cachorro e a orelha tem que ser amputada? Como é que um pneu vai passar por cima de um cachorro e as patas do cachorro, que também é um pouco mole, tem que ser amputada? E mesmo se o cachorro, por exemplo, tivesse deitado no chão e o carro tivesse passado nas pontas da pata, por que as orelhas também foi atingida e teve que amputar também as orelhas? Então eu acredito sim na Luísa Mel, eu acredito que foi sim um sacrifício. E eu não coaduno com desse tipo de comportamento. Eu acho que cada um tem um direito de escolher a religião que quer frequentar, que se sente bem, mas deixa os animais, tá certo? É a minha opinião. E entrou também um outro cara na história que ele participa dessas religiões africanas. Ele chamou também a Luísa Mel de preconceituosa, entre outros nomes. Eu percebi que a reportagem ela deu uma atenção muito grande para defender essas religiões que sacrificam animais. Eu gostaria aqui de expor o meu ponto de vista, se existe intolerância religiosa. Na minha opinião, existe. E o cristão, infelizmente, ele é o maior vulnerável nessa história. Porque tem muitos cristãos que todo dia morrem por conta da sua fé. A gente não vê, por exemplo, um bandista, candomblista morrendo por frequentar esses centros espíritas. Já os cristãos, em muitos países, se for pego lendo a Bíblia, em praça pública, esses cristãos eles são presos, eles apanham, tem muitos cristãos que são queimados vivos. Então existe intolerância religiosa? O portal UOL deveria saber que existe sim, e é os cristãos que mais sofrem contra a religião, a intolerância religiosa. A gente vê, como eu já falei também, a TV Globo no programa de entretenimento, programas humorístico, novelas, zomba os evangélicos, que é uma coisa de louco. E quando fala-se nas religiões umbandistas, candomblistas, espíritas, é sempre com o maior respeito do mundo. Então, se existe intolerância religiosa, infelizmente nós que somos cristãos somos mais vulneráveis a passar por isso. E se eu sou a favor de sacrifícios de animais, com certeza não sou a favor. Eu defendo o direito à manifestação religiosa. Sim, cada um tem o direito de seguir a religião que quer, só que na minha opinião, o direito à manifestação religiosa alguma deve sobrepor a vida e a tortura, seja de qualquer espécie que for. Nós temos inúmeras teorias de proteção ao animal, como a teoria do bem-estar, e também tem os direitos dos animais. E seja qual visão que você adote, elas não admitem, pelo contrário, repudiam carnificina gratuita. E esses homens e mulheres dessas religiões deveriam praticar mais amor aos animais. Afinal, religião vem da palavra religare, denotando a busca do homem pela sua conexão com Deus. Então, para finalizar, eu faço aqui uma pergunta. Que espécie de religião seria essa que busca conexão com Deus mediante o assassinato de suas criaturas?